Bom, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá, estou recebendo aqui no estúdio do Repórter MT o candidato Julier Sebastião, ex-juiz federal Julier Sebastião, da coligação Cuiabá Futuro e Inclusão. Tem o PDT, que é o partido dele, o PT e o PCdoB. Ex-juiz Julier Sebastião, candidato a prefeito de Cuiabá, obrigado pela sua vinda aqui ao Repórter MT. Eu quero começar falando já da sua coligação. Você escolheu um vice do PT num momento conturbado da vida política nacional, da vida política do PT. Você não teme que isso possa, de certa forma, atrapalhar a sua campanha? André, olá a você, olá aos nossos amigos e amigas da internet, aos leitores do Repórter MT. É um prazer estar aqui e poder conversar com você. André, eu particularmente penso que as questões são importantes em Cuiabá. Então, nós estamos falando de Cuiabá no nosso projeto de governo, no nosso programa de governo. Nós aprofundamos sobre a realidade cuiabana, sobre aquilo que é importante para você, para nós, cuiabanos e cuiabanas. E, André, esse fato por si só, como a gente está focado em Cuiabá, ele me remete a uma questão local, caseira. E eu sempre digo assim, que antes da gente falar do rabo dos outros, a gente tem que olhar o nosso. Isso os cuiabanos sabem disso. Assim, como eu sei que você vai falar do rabo dele, eu já fiz a pergunta do seu. E eu já vou falar sobre o rabo, que é local, que é aquilo que nos interessa. E, efetivamente, aqui em Cuiabá, nós temos aí a moçada do PSDB aí, encarcerada, teve a moçada do Emanuel encarcerada, e eu penso bem aqui do lado. Aqui em Cuiabá, vizinhos, você quer dizer o PMDB, o pessoal do PMDB, o pessoal do Wilson, o pessoal do Emanuel, enfim. Então, e eu não tenho ninguém do PT aqui nessa condição. Então, localmente, e é isso que nos interessa, André, melhorar Cuiabá, melhorar a vida do nosso povo, nós estamos bastante amparados e felizes por termos uma mulher como vice, a melhor vice de todos, com capacidade política, militância, integrada à vida, a nossa companheira Jússi Ribeiro, integrada à sociedade cuiabana e com um discurso muito forte e importante de empoderamento das mulheres. E como a gente não só fala, a gente faz, nós já começamos por incluir uma vice dentro da nossa chapa, militante, guerreira, e que vai levar à frente políticas de mulheres muito importantes, a começar por nós instituirmos a Secretaria das Mulheres. Em Secretaria das Mulheres, o senhor tem uma proposta, a meu ver, que de repente não seria adequada, que é a criação de uma Secretaria de Segurança. A gente sabe que segurança pública é função do Estado, não do município. Como é que você pretende implantar essa Secretaria Municipal? Já tem algo parecido em Cuiabá, na gestão do Mauro Mendes, mas também não emplacou. André, eu estou achando que você deve morar num quartel fortificado, porque só alguém que mora num quartel fortificado para dizer que segurança pública não é importante para os cuiabanos. Não, eu não disse que não é importante, eu disse que é função do Estado, não do município. Então, já começa por aí, com apenas 20% do conceito de segurança pública é responsabilidade do Estado. O Estado tem que manter o policiamento. Os demais itens dessa sexta segurança pública cabe à Prefeitura. E nós, no nosso programa de governo, André, isso estou elogiando a nossa coligação, os nossos partidos, PDT, PT e PCdoB, porque antes de qualquer disputa, antes de se apresentar à sociedade cuiabana, nós dialogamos, debatemos e temos um programa de governo. As demais candidaturas não têm programa de governo até agora. Ninguém viu, Está parecendo o minhocão do Paris, Todo mundo fala do minhocão do Paris, mas ninguém viu. É igual o programa de governo dos nossos adversários, Então, nós temos, e no nosso programa de governo, André, nós temos um projeto que chama Cuiabá Segura. Por quê? Assumindo isso, desmistificando esse equívoco que você colocou aqui, ou seja, a Prefeitura assumindo para as famílias cuiabanas que vai fazer a sua parte no que se refere à segurança pública. E nesse projeto Cuiabá Segura, nós já começamos por criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Vamos instalar a Guarda Municipal conforme prevista na Constituição Federal, naqueles moldes.
e não esse arremedo que tem aqui, que a prefeitura empresta carro para a PM e diz que está fazendo... Nesse ponto eu queria tocar. A tua ideia é implantar, então uma guarda civil metropolitana, vamos dizer assim. Não, nós vamos ter a guarda municipal, como está na Constituição, né? Vamos ter a Secretaria de Segurança Pública Municipal. E dentro desse projeto Cuiabá Segura, nós vamos transferir a iluminação para a pasta da Secretaria de Segurança Pública. Porque iluminação é questão de segurança. Concordo. Porque local iluminado, limpo, bem cuidado, não depredado, com presença do poder público, é um local em que a criminalidade tem a sua taxa reduzida. Então nós vamos fazer essa integração, iluminação para a pasta de segurança pública. E vamos iluminar a cidade toda, começando pelos bairros mais afastados da nossa cidade, né? Porque é assim que a gente vai mudando as coisas. Vamos ainda nesse projeto Cuiabá Segura trazer uma legislação e imposição do poder público em relação aos terrenos baldios, né? Ou seja, vamos fazer com que sejam limpos, vamos levar calçamento, asfalto, colocar a prefeitura na limpeza efetiva das praças e logradouros públicos e fazer com que esse aspecto da segurança seja cumprido pela municipalidade. Mas, além disso, André, nós vamos instituir nos bairros os centros de convivência e segurança. Em que consistirão esses centros? Nós vamos colocar nesses centros serviço de guarda municipal, vamos instituir uma guarda patrimonial, que também estará nesses centros de convivência e segurança, vamos ter uma lotérica, para que as pessoas nos bairros possam pagar suas contas de luz, água e telefone sem serem assaltadas, né? Ou sem terem que pegar um ônibus para se deslocar até o centro para isso e sofrerem violência nesse processo. Vamos ter um posto de correio, porque os carteiros, isso lá no Pera 90, né? Nós fizemos uma reunião com a comunidade lá e essa reclamação foi generalizada. Os carteiros são assaltados, a população é prejudicada e não estão mais indo nos bairros. Então, nós vamos colocar um posto de correio nos centros de convivência e segurança, tá? E teremos ali todo um posto da Secretaria de Segurança Pública para as pessoas tirarem documentos, como carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor. Ou seja, levar a presença da Prefeitura Municipal para os bairros e dizer também para o Estado. Aí sim, André, nós vamos chegar no Estado e cobrar a responsabilidade do Estado no que se refere à segurança pública. Nós vamos ter um espaço lá para a polícia comunitária. E aí nós vamos chegar para o governo do estado e falar, olha, a prefeitura está fazendo a sua parte. Coloque o policial lá. Agora o governo faça a sua parte. Então é disso que eu estou desmistificando aquele equívoco que inicialmente você colocou, que segurança pública é do estado. Não é verdade isso. Então nós vamos fazer a parte da municipalidade e vamos exigir que o estado faça dele, ou seja, colocando o policiamento. Então, a nossa preocupação em relação à criminalidade em Cuiabá, ela é premente, ela é muito forte e profunda e por isso nós estamos enfrentando isso dentro do nosso programa de governo com o projeto Cuiabá Segura. Falando em segurança pública, tem muito a ver com segurança que eu vou perguntar aqui, mas uma segurança diferente. O senhor deu uma declaração tanto polêmica nessa semana, dizendo que o seu adversário, Wilson Santos, o ex-prefeito, ele só não foi preso em 2009 na Operação Passenhas, que quer dizer Sanecap ao contrário, porque ele era prefeito e tinha foro privilegiado, e o senhor era o juiz dessa ação. Por que realmente não foi? Só por ter foro privilegiado acabou não indo para frente aquele processo? O foro privilegiado, André, o senhor falou que roubaram 500 milhões do saneamento. Quem roubou esses 500 milhões? O foro privilegiado, André, ele é uma aberração dentro do sistema. Eu também acho. Ele incentiva a impunidade e a corrupção e às vezes... Mas não impede a prisão. E às vezes serve de escudo para que determinados administradores com foro privilegiado não sofram as consequências dos atos que cometem. E esse foi um caso específico. Então foi só por isso. Só não foi preso porque tinha foro privilegiado. Nós tivemos senadores presos em pleno exercício de mandato. Mas não por um juiz que não tinha competência por aquele caso. Então, neste caso específico, a prisão de prefeitos é atribuição de tribunal de segundo grau. Né? Então, isso está previsto na Constituição. É o foro privilegiado. Então, foi só por isso. Agora, do ponto de vista do ato em si cometido, é evidente que Cuiabá sofreu um prejuízo enorme no seu saneamento,
na distribuição de água, de rede, esgoto em Cuiabá. E vejo que aquele grupo lá, daquela moçada ali, né, é a mesma moçada que fez esse negócio aqui na Secretaria de Educação do Estado. É o pessoal que pegou dinheiro de escola, é o pessoal que pegou dinheiro de criancinhas. Os empreiteiros. Ué, é o mesmo modus operandi. Quem era o secretário do nosso adversário quando ele era prefeito? E quem é o secretário agora que está preso? É a mesma turma, né? Então, ou seja, André, no nosso governo, se roubar, vai ser preso. Nós não deixamos roubar e quando houver desvio, sofrerá as consequências. E não como essa moçada aí, dos nossos adversários, que são useiros e vezeiros nessa questão de deixar o povo cuiabano a ver navios com verbas públicas. O senhor acha que esse problema da Pacenha, esse desvio, esse suposto desvio desse dinheiro todo, o senhor falou já em 500 milhões que teriam roubado nessa época, já foi com a intenção de se vender a Sanecap, como foi vendida? Olha, pouco tempo depois disso? André, nós queremos deixar... E o que o senhor faria com a CAB? Eu sempre sou direto e franco, eu acho que as pessoas que me conhecem, os cuiabanos e cuiabanas que já me conhecem, como vocês sabem que eu sou muito franco e direto em algumas coisas. Uma delas é deixar bem claro à população que nós vamos retomar o serviço de saneamento e esgoto da capital. Nós vamos botar para correr a CAB. E isso é compromisso do nosso programa de governo. Porque o que a população cuiabana foi submetida à ausência de dignidade, desrespeito ao longo desses 4 anos em que a CAB esteve em Cuiabá, é uma barbaridade. Ou seja, os cuiabanos tomam água fedida, água com cheiro, água suja, água podre, os preços altíssimos. Tenta reclamar na CAB. Não consegue. Ou seja, não tem. Tanto é que ela está sob intervenção. Ou seja, isso só está sob intervenção porque... Demorou para fazer essa intervenção, senhor? Foi omissa a atual administração. Porque veja que esperou a justiça dizer que o contrato era nulo, anular o contrato e dizer, olha, esse contrato é prejudicial à população. Quem disse isso? O judiciário. E a prefeitura nada fez. Aí vem os responsáveis por essa barbaridade em relação aos cuiabanos e se apresentam agora dizendo que querem uma nova chance, pagar dívida e etc. Ora, a CAB é que tem que pagar a dívida com os cuiabanos e não os cuiabanos com o candidato que trouxe a CAB para Cuiabá. Né? O senhor então, assumindo a prefeitura, caso vença no dia seguinte, o senhor já manda a CAB. Tchau, CAB. Então quer dizer que a CAB vai acabar, mas... a CAB não vai... A CAB é o problema da CAB. Nós vamos resolver o problema dos cuiabanos. Tá, nós vamos rescindir o contrato, vamos retomar o serviço de saneamento, de água, com água, esgoto, e vamos fazer aquilo que não foi feito pela concessionária. Candidato, por que o senhor se acha diferente dos seus adversários? Eu não me acho diferente, né? Porque essa pergunta parece pessoal, né? Assim, as pessoas podem ser diferentes pelo nariz, pelo cabelo, etc. Nós temos um programa de governo para Cuiabá. Essa é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença. Um programa de governo, né, que tem 2 eixos. Primeiro, nós vamos inverter as prioridades políticas em Cuiabá. Nós vamos incluir os segmentos da sociedade cuiabana que foram relegados por 3 séculos pelas elites locais. Vamos colocar a prefeitura para atender prioritariamente os mais pobres, aqueles que precisam dos serviços da prefeitura, os mais fracos, as mulheres, os idosos, os negros, todos, a juventude, todos que essa turma que está aí se apresentando de novo, que é a mesma turma que vem do século XX, tá? Nunca olharam. E nós vamos fazer isso. Então esse é o nosso eixo. Os 2 eixos. Inversão de prioridade e atenção especial para os que mais precisam do serviço da prefeitura. Na opinião do senhor, está havendo uma inversão de valores das necessidades. Hoje se privilegia aqueles mais poderosos da cidade. Eu vou te dar um exemplo disso, porque isso nós vamos atacar já na primeira semana de governo, a questão da passagem de ônibus. Nós vamos ter a passagem de ônibus mais barata dentre as capitais brasileiras. E sabe por que nós podemos dizer isso, André? Porque nós já fizemos, e lá em Fortaleza. Em Fortaleza, o prefeito é do PDT, nosso companheiro Roberto Cláudio. A passagem em Fortaleza, André, já com 2 aumentos esse ano, é R$ 2,75, R$ 2,75.
Em Cuiabá é 3,60. Em São Paulo é 3,80. No Rio, que teve aumento por conta das Olimpíadas, e lá é ônibus, BRT, VLT e metrô integrado. É 3,80. Então você veja, Fortaleza tem mais de 2 milhões de habitantes. Cabem 3 Cuiabás, pelo menos, dentro de Fortaleza. Ou até mais. Qual a justificativa para nós termos uma diferença de quase R$1 entre Cuiabá e Fortaleza? Nenhuma. Qual a justificativa, então? Eu vou te dar a justificativa, né? Porque nós fomos olhar as planilhas, a margem de lucro das empresas de ônibus aqui em Cuiabá é 12%. Veja que a China virou tigre asiático com uma taxa de lucro de 6%. No transporte público. Não, no geral, para virar o tigre asiático. Ou seja, que distorção é essa em que aqui é o dobro da China a margem de lucro das empresas de ônibus? O senhor mudaria a forma de licitar? Vamos aí neste caso. Não, nós não mudaríamos a forma de licitar, porque em Cuiabá não tem licitação, é compadrio. Nós vamos fazer licitação. Eu não quis afirmar isso. Nós vamos fazer licitação para as empresas de ônibus e vamos colocar cláusulas que assegurem a passagem, o preço da passagem mais barata dentre as capitais brasileiras, qualidade nos ônibus com ar-condicionado e ônibus novos, regularidade nas linhas, cumprir horário, itinerários e atendimento digno aos usuários cuiabanos. E fazendo também com que, no edital de licitação, assegure o passe livre para todos os estudantes e pessoas da maior idade, pessoas com dificuldades de mobilidade, enfim, portadores de necessidades especiais e tudo isso que o transporte público precisa ter. Está falando em transporte isso, público? André, só para fechar essa questão, é inversão de prioridade, prática. Ou seja, a gente volta a frisar, como disse na questão da nossa vice Jusce Ribeiro. A gente não só fala, a gente faz. Então, em relação à passagem de ônibus, nós não estamos falando de ônibus em Marte. Falamos que em Fortaleza, administrada pelo PDT, a passagem de ônibus é R$ 2,75. Não pode Cuiabá ter quase R$1 de diferença. Então, nós vamos inverter a prioridade disso. A prioridade vai ser para o povo cuiabano, que terá a passagem de ônibus mais barata dentre as capitais brasileiras, e não das empresas de ônibus. Por quê? Nós vamos fazer licitação. O mercado é livre e aberto. As empresas que quiserem participar, podem participar, como não participar. Agora, quem vencer vai cumprir os termos em que foram contratados. Eu quero continuar falando na questão do transporte coletivo, candidato, porque o senhor foi peça-chave numa grande polêmica que nós temos hoje, que é o VLT. O senhor, quando juiz federal, a obra estava embargada, vamos dizer assim, e o senhor foi o juiz que liberou essa obra no governo, para o governo Silval, e depois acabou entrando no PMDB, o partido do Silval, e acabou sendo fritado numa possível campanha para governador. Por que o senhor liberou essa obra se, a meu ver, o senhor tinha conhecimento de todas essas irregularidades que aconteceram, que foram apontadas? André, primeiro que... Não, imagina, eu sou a favor que o VLT seja concluído, tenho o maior orgulho de ter autorizado o VLT, porque os cuiabanos e as cuiabanas merecem. Agora, se evidentemente há incompetência dos membros do Executivo, cabe aos órgãos de fiscalização ao preço de ter modernidade, dignidade e atender o interesse dos mais fracos que precisam desse transporte, André. Então, mas porque essa visão... Já jogaram 1 bilhão e sem nada. Sim, mas e aí? Isso é justificativa para não se concluir o modal? Você é a favor de continuar essa buraqueira aberta em Cuiabá sem o trem? Arranque tudo isso aí e faça pistas. Você é a favor da não conclusão do trem? Se faça pista, porque nós já estamos bem grandinhos para brincar de trenzinho. Mantém enterrado 1 nós bilhão... estamos brincando de trenzinho, candidato. Mas aí tampa, enterra 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu mereço também uma Ferrari, mas eu não posso comprar uma Ferrari. Mas se você já tiver meia Ferrari?
não vou conseguir abastecer e pagar o IPVA dela. Aí joga meia Ferrari fora. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Viu, André? Então, Tá nisso perdendo aí... tempo brincando de trenzinho. Viu aí, André? Aí não pode brincar de trenzinho. Aí é bom brincar de ter responsabilidade. Sim. Que significa dizer, o governador Que se faça que de uma foi vez, eleito, o governador que foi eleito dizendo que concluiria o VLT, tem que cumprir a sua promessa. Certo. Porque se um governo que era corrupto e roubava conseguiu fazer obra, como que um governo que diz que não é corrupto e não Essa rouba, é a minha outra pergunta. não paga nem salário em A sua dia? avaliação sobre a Ora, gestão do governador Pedro Táxi. André, eu sou candidato a prefeito de Cuiabá, entendeu? Então, Mas o senhor vai ter assim, que nós trabalhar com vamos ele, falar caso o senhor sobre vença. Cuiabá e nós vamos trabalhar Sim. com ele da seguinte forma, fazendo o que o prefeito atual e o que o Wilson Santos ou Emanuel Pinheiro não vão fazer, que é cobrando o governo do estado a cumprir a sua promessa, a fazer com que fale para os cuiabanos abertamente, olha, nós já passamos 2 anos, não conseguimos fazer, mas vamos fazer. Ou não vamos fazer e pronto, pelo menos. Essa é a pior alternativa. Pelo menos dê uma conclusão. Eu sou contra o isso. sepultamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Sou contra o sepultamento. Não E pode sepultar esse valor. Essa proposta. Tem que complementar e concluir o trem. E vou dizer mais. Né? Por quê? O VLT é fundamental para o transporte público em Cuiabá. Inclusive para ser integrado com as linhas de ônibus, para disciplinar o ordenamento urbano de trânsito. Ou seja, então, olha, tem que ter responsabilidade. E o prefeito de Cuiabá, nós vamos cobrar isso, inclusive administrativamente, porque a prefeitura tem poder administrativo sobre todas as obras e empreendimentos dentro do perímetro da municipalidade. Então, isso o prefeito tem que fazer e cobrar politicamente. Os outros não vão fazer porque eles são amigos do governo do estado, são parceiros políticos. Nós somos parceiros da população cuiabana. E isso é inversão de prioridade, né? Tocando nesse ponto, inversão de prioridade, o VLT, a meu ver, não seria tão prioritário assim. Quanto é fazer hospital, quanto é fazer escola, quanto é ter segurança pública, quanto é ter iluminação decente, asfalto decente. Na minha opinião, houve aí a inversão de prioridade do governo anterior, André, não colocar pode esse modal haver... e não concluir. Sim, mas não pode. Você, um ovo frito não volta a ser Mas ovo. o senhor, tempo não volta. como prefeito aí nessa questão, Vamos qual vai ser a atuar postura fortemente em relação a isso, tanto politicamente, cobrando do governo do estado a conclusão do modal, quanto administrativamente, impondo multas, fiscalizando e fazendo o que a prefeitura tem que fazer. Qualquer obra, pública ou privada, depende da prefeitura. E a prefeitura tem instrumentos administrativos para cobrar, para fazer acontecer. Vamos e é isso que nós vamos fazer. Essa obra aqui. Quando o senhor... E eu vou, só para reafirmar, né? Sou contra o sepultamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu também. Sou totalmente contra. Sou contra o velório, Quando o sepultamento e tudo. Nós temos que fazer andar. Temos que fazer crescer e terminar. Quando o senhor era juiz federal e liberou essa obra, houve posteriormente a acusação de que o senhor liberou para beneficiar empresas, especificamente a Planserv, da qual o senhor receberia uma vantagem em dinheiro. Como é que está esse processo? O que o senhor pode falar sobre isso? O processo foi anulado, né? Sim. Então, essa é a informação simples e objetiva. Processo anulado. Finish. Acabou. Como é que o senhor recebe esse tipo de acusação? Acho que todo homem público, né, está sujeito às mais variadas situações, né? E tem que encará-las com coragem, firmeza e acreditar na justiça. É isso que eu fiz e é isso que aconteceu. O senhor se considera fitado pelo ex-governador Silval Barbosa na campanha de 2014? Isso é uma opinião que não é a minha, né? Você está expressando, O senhor você deve deixou achar, né? O senhor deixou uma carreira na magistratura, uma carreira Eu me sinto, brilhante. André, eu me sinto Pra se quando deixei. a Ouviu o canto da sereia do Silval e aí? Não, você sabe O senhor qual se foi a arrependeu? sereia que eu ouvi o canto? Isso aí eu vou te dizer qual foi a sereia. É o seguinte, numa daquelas audiências do crime organizado, lá do Arcanjo, cheio de sujeitos armados, presos, aquela coisa toda movimentada e tal. Penso, isso não é para mim. E não, justamente ao contrário. Vou te falar qual foi a sereia que eu ouvi o canto. Eram 2 senhoras em frente à audiência do Fórum da Justiça Federal, ali na Avenida do CPA,
E elas estavam protestando, André, contra o escândalo das calcinhas, que era vinculado ao crime organizado em Cuiabá. Terminei a audiência, aquela audiência pesada, de instrução, presos e assim por diante. Né? E escândalo das calcinhas, para quem não se lembra, é aquela história envolvendo o ex-deputado Riva. Eu não sei quais os deputados, eu sei que era... Tinha uma nota de calcinha que colocaram lá. Quais os deputados envolvidos eu não me lembro, mas que era relativo à Assembleia, sem dúvida. Agora, e aí terminou a audiência, eu encontrei ao final, duas senhoras protestando, professoras aposentadas da rede estadual, e uma delas olhou para mim, disse assim, me cumprimentou, e ela estava vestida uma calcinha por cima da roupa normal dela, né, no protesto. E ela disse assim, seus cabelos brancos, e falou, doutor Julier, nós precisamos de um juiz como o senhor na política. E aquilo, André, ficou anos. Essa foi a sereia que me fez o canto. E foi esse canto que eu ouvi. E é esse canto, André, que me orgulha de estar aqui como candidato hoje. Porque é para atender aquela senhora, atender a minha consciência e, fundamentalmente, abrir mão de R$42 mil por mês, de ser desembargador federal hoje, vitalício, receber dinheiro até morrer. Então não se arrependeu em nenhum momento? Não, porque é aquela sereia que eu vi o canto. É aquela sereia que me pegou a mente e o coração. E é por isso que nós vamos vencer a eleição de Cuiabá. O que é para isso que nós estamos aqui. Para viver esse período todo onde o senhor deixou de ser juiz e também não teve cargo público algum? Eu sou advogado, se você quiser me contratar, se você tiver alguma causa, o meu escritório está à sua disposição, né? E nós defenderemos os Falando em boa causa em advogado. Não, deixa eu fazer a minha propaganda agora, você me perguntou, então nós teremos processo criminal, se você tiver algum, né? Tributário, as causas, né? Que você quiser, nosso escritório está à sua disposição. Tá bom, quando eu virar político, eu procuro o senhor para resolver um processo. Não é só político que precisa de justiça, né? Aposentados, FEI, Caixa Econômica. A gente falou aí de trânsito, eu ia falar senador, tá vendo? Já pode ser um bom prefeito, presságio, tá bom. né? Prefeito, eu ia falar, chamar o senhor de senador. Pode chamar de prefeito. Candidato, eu tenho dificuldade de chamar as pessoas de candidato, eu sempre chamo pelo cargo anterior, né? Mas vou lhe chamar de candidato. Se for pelo anterior, você me chama de juiz. Senhor juiz. Pelo anterior, você já me chama de senhor tem uma bagagem. Como candidato, você pode me chamar de Julier. Tá bom, Julier. Se você assumir essa prefeitura, o que você vai fazer com essa máfia dos radares que hoje, para mim, virou uma indústria da multa deslavada em Cuiabá? Eu já começo concordando com você. É uma indústria da multa deslavada em Cuiabá. E o que você faz quando algo que é deslavado? Você acaba. Então é isso que nós vamos fazer e a mensagem é essa. Nós vamos acabar com essa distorção que é a indústria da multa em Cuiabá. Nós vamos tirar os radares ilegais, vamos planejar o trânsito da cidade, sinalizar e colocar controladores de velocidade nos locais em que são necessários e que sejam legais. Esse é o nosso compromisso. Nós não somos contra o radar, contra controladores de velocidade. Agora, eu sou contra você pegar e meter a mão no bolso do cuiabano inventar multa. E sem qualquer controle, sem qualquer aferição, sem qualquer transparência. Eu te pergunto, André, como é que foi selecionada essa empresa do radar? Não sei. Qual o valor do contrato? Até hoje não foi explicado. Qual o valor, os termos do contrato, multas, os valores envolvidos, os termos do contrato. Quem são os donos? Qual a relação que se estabeleceu com a prefeitura? Ou seja, nós vamos acabar com essas sombras. Vamos iluminar tudo, a começar por cancelar esse contrato, terminar com os radares e recomeçar. Todos eles. Recomeçar do zero. Planejar o tráfego da cidade. Porque é assim que se faz as coisas. E eu vou te dar um exemplo sobre a ausência de planejamento e como é que essa indústria funciona. Ali na região da rodoviária, André, todo mundo sabe que ali... Isso foi denúncia nossa aqui no site. Você sabe ali, né? No mesmo dia tiraram a lombada. Que mesmo dia? Instalaram, na noite tiraram a lombada eletrônica. Não foi no mesmo dia. Não foi no mesmo dia. Ali nós temos a Cracolândia. Também. Não é isso? No nosso projeto de governo, nós vamos cuidar daquela região com o nosso projeto Cuiabá Segura. Né? Vamos levar iluminação, limpeza, presença do poder público, assistentes sociais para retirar e dar assistência às pessoas que ali estão. Mas a prefeitura não fez isso. Você muito bem denunciou.
a prefeitura foi lá e meteu um radar lá, uma lombada eletrônica, em frente à rodoviária. Tumultuou pra caramba. Você disse que tirou do mesmo dia, não foi. Passaram-se 2 semanas de caos naquela região, total. Só depois que o caos se instalou, aí a prefeitura foi lá e derrubou. No mesmo dia que nós denunciamos, é isso que eu disse. Ah, sim, no de mesmo manhã, dia à noite eles tiraram. Durante 2 Se houve semanas. planejamento e o semáforo funcionava, para que colocou uma lombada? E durante Tá na 2 cara que é semanas, pra faturar. os cuiabanos que transitam por aquela região comeram pão que o diabo amassou ali. Virou caos, E aí virou caos total. veio a prefeitura, depois desse caos todo constatado, e demoliu a lombada eletrônica. Gastou para instalar, gastou para derrubar, e vamos ser sinceros, impôs um transtorno enorme a todo mundo que passa de carro naquela região. Então, isso é que nós não podemos fazer. Isso é uma distorção da multa, da indústria da multa. Nós não vamos fazer isso, André. Nós vamos planejar o nosso trânsito, sinalizar e colocar radares de acordo com a lei, aferidos pelo Inmetro, com transparência, fazer licitação transparente para isso, e aí sim, colocar a cidade nos trilhos no que se refere à questão de controladores. Ou de seja, velocidade. acabar com radar, acabar com lombada eletrônica, isso quer dizer colocar lombada física também? Não, nós vamos planejar. Nós não temos nada contra radar, lombada eletrônica, André. Nós vamos planejar. Eu vou te dar um exemplo de outra falta de planejamento. Ora, ali na trincheirona da Jurumirim, tem um radar na saída, né, no sentido... no sentido centro de eventos para o viaduto da Fernando Correia. Então tem um radar na saída da trincheirona. Menos de 300 metros depois, em frente ao Ocado, um restaurante, tem outro radar. Isso foi planejado? Não foi. Mas isso do ponto de vista técnico, porque eu posso dizer sim, foi planejado. Foi planejado para meter a mão no bolso do motorista ali, né? Ou seja, coisa que a prefeitura jamais pode fazer, e na nossa administração nós não vamos fazer isso. Isso eu sou obrigado a concordar com o senhor. Candidato, vamos lá, vamos seguir aqui. Questão de saúde. As obras que forem deixadas para trás pelo prefeito atual, o senhor pretende concluir? Os parques, o pronto-socorro, enfim, programa de asfaltamento, o senhor vai dar sequência em que, caso o senhor seja eleito? Olha, André, nós temos por princípio que obras públicas iniciadas devem ser concluídas. E é por isso que eu defendo, a retomada luto, do VLT. Que o Estado termine o que começou. Certo. Nós não vamos fazer isso, porque quem perde com descontinuidade de obra e de serviço público, quando muda a administração, é a população. Então nós não vamos fazer isso, porque eu já disse, eu sou contra o sepultamento de recursos públicos. Não se pode enterrar recurso público. Tem que fazer florescer, crescer e melhorar a vida das pessoas, e principalmente as mais pobres. E é por isso que a gente está focando nessa questão primordial de Cuiabá pagar a sua dívida social com o seu povo mais pobre. E é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer com que esse eixo central do nosso programa, né, percorra todas as áreas da administração. Então, nós vamos incluir as mulheres, não só como vice, mas tendo uma secretaria de mulheres e tendo mulheres no primeiro escalão da prefeitura. Veja que essa atual administração passou quase 4 anos sem ter uma secretária. Era uma administração de homens brancos só. Só que 53% da população cuiabana são de mulheres. E estas foi como se tivesse feito uma tábua rasa sobre esse segmento da nossa população. Falou assim, olha, em Cuiabá só existe homem, não tem mulher. O que não é verdade, né? Então, e vejo que nós vamos fazer isso Basta diferente. Dar uma né? na luz popular de noite. Sim, você vê exatamente. Que E aí eu te pergunto, as mulheres se veem representadas nessa administração? Não se veem, porque só tem uma secretária agora que assumiu, porque um secretário decidiu se candidatar a vereador. Candidato. Mas só para fechar isso, André, Claro. você está muito ansioso aí. Deixa eu só para terminar aqui falar sobre inclusão um pressa, pouquinho. falar um pouquinho. Falar um pouquinho de inclusão. Vamos lá. E eu estava falando exatamente sobre ter mulheres como secretárias.
Ou seja, nós não vamos ter só a Secretaria de Mulheres. Ah, mas isso também não quer dizer nada, viu? Não, mas vamos ter secretários de Porque governo. nós tivemos uma presidente secretários- mulher, olha o que ela fez. Ela não fez nada. Tivemos secretárias mulheres, olha o que fizeram. Ela não fez nada, exatamente. Ela não fez nada do ponto de vista Não fez criminal. nada. Ela não Ou fez seja, nada, realmente nada, literalmente nada. Nós temos discordância Esse é o sobre isso, problema. né? Mas eu, como sou pé no chão, eu sempre volto para nossa Cuiabá aqui. E eu volto que não tem. E isso que você falou foi de um machismo simplesmente Não, assim, não é aterrador, entendeu? Não importa se é Por mulher, isso, se é gay, não, se é índio, se importa é negro, social. seja o que for. Isso tem que ser importa. competente. Não, Não, isso importa. O gênero não importa. Tem que ter Importa, competência. Por mim, importa, podia ter sim. todo mulher no governo. Não importa. Por mim, podiam ser todas mulheres na Não. prefeitura. Todas as secretarias ser mulheres, mas desde que sejam competentes. Não. Podiam ser todos Tem gays, que podiam ter ser todos qualquer coisa. mulheres. Tem que ter competência. Só isso. Bom, então em Cuiabá não tem nenhuma mulher competente não, para ser não foi secretária? isso que eu disse. Ah, O senhor está sendo maldoso. Igual ao Vamos seguir com entrevistador. essa entrevista aqui. Olha, o senhor... Mas voltando à vaca fria, né? Voltando à vaca fria, vamos deixar essa polêmica para entrar em outra polêmica. Não, mas eu insisto nela. Nós vamos Não, ter eu concordo mulheres. que tenha mulheres. Vamos incluir mulheres, jovens, idosos, portadores de deficiência, cristãos. Desde que sejam competentes, LGBT. o senhor pode colocar... Ah, não, isso será sempre o nosso O senhor padrão. pode colocar japonês, árabe, quem o senhor quiser Não, colocar. e mulheres sem problema competentes. nenhum, desde que Mulheres sejam competentes. Não, isso sem dúvida. Vamos, Mulheres competentes. quem é o seu adversário a ser batido, na sua opinião? Há 5 adversários na eleição. Quem é o mais forte, na sua opinião? Cabe ao eleitor julgar isso, André. O senhor acha que vai haver uso da máquina? Eu sei definir que nós somos os sem máquina, porque nós representamos o povo mais pobre. Nós não temos a máquina da prefeitura, não temos a máquina da Câmara de Vereadores, não temos a máquina do governo do Estado, Quem tem a não máquina temos a da máquina da prefeitura é a Assembleia máquina do Legislativa e não temos a máquina do governo federal. Tá? Quem tem, André, cabe a você, jornalista, dizer. Eu já estou dizendo quem não tem, que somos nós. Nós não temos. E é por isso que nós temos um compromisso com você, eleitor cuiabano, cuiabana, de mudar e renovar a nossa cidade. A sua coligação ficou com 1 minuto e 54 segundos de tempo de propaganda na televisão. O que é que o senhor vai conseguir fazer com isso? O tempo equivale a mais ou menos 20% do tempo destinado à propaganda eleitoral na TV. Para nós, é suficiente para que nós possamos levar à população o nosso programa de governo, o nosso projeto de mudança para a nossa sociedade, o nosso projeto de inclusão dos setores que foram esquecidos ao longo desses 300 anos. E esse tempo é suficiente, André, para nós dizermos que vamos fazer uma Cuiabá melhor nos seus 300 anos, com uma cidade sendo uma cidade moderna, inclusiva e humana. E é isso o legado que nós queremos transmitir à nossa população e deixar para o futuro. E é por isso que a nossa coligação chama Futuro e Inclusão. Eu quero voltar ao seu tempo de juiz. O senhor, em 2013, foi alvo da operação da Polícia Federal. Tiveram em seu gabinete, tiveram em sua casa. Como é que o senhor se sentiu? Um cidadão O senhor normal. acabou provando um pouco do próprio veneno? Olha, André... O senhor mandou interceptar um monte de gente, mandou investigar um monte de André, gente. juiz é juiz. Liberou a interceptação telefônica. E o senhor também acabou sendo interceptado. Como é que o senhor se sentiu nisso? Juiz é juiz, André, e todos aqueles que têm alguma função relevante no Estado não devem se incomodar com isso. Agora, o fato fundamental é que tudo foi anulado. Mais algo que não tenhamos tocado, que o senhor queira esclarecer? Eu gostaria, Fique à sim, vontade. de dizer ao nosso povo cuiabano que estamos aqui com esse projeto de inclusão socialmente relevante, de mudar a nossa cidade, de renovar a nossa cidade, não só no seu aspecto de estrutura de cidade, mas, sobretudo, na sua relação com o seu povo mais pobre, né? E nisso nós vamos incluí-lo nas políticas, dando preferência à passagem de ônibus mais barata dentro das capitais, expulsando a CAB de Cuiabá e fazendo com que a água de Cuiabá não seja mais como está hoje, que é aquela mesma que o outro candidato bebeu numa eleição passada. Bebeu água suja e a água continua suja mesmo com a CAB. Nós não vamos mais aturar isso, porque o nosso compromisso é com você, Cuiabá. E é isso que nós vamos levar para a prefeitura. Vamos levar dignidade e trazer a periferia para o centro do poder, e não mais apenas para atender uma pequena elite. E por isso, eu peço o seu voto, Julier 12, para nós renovarmos
a política em Cuiabá. Julier Sebastião, candidato a prefeito pelo PDT e a Obrigado, coligação André, a você. Cuiabá Futuro e Inclusão. Obrigado pela entrevista. Obrigado a Boa sorte, você, aos nossos leitores do Repórter MT e, no caso, os nossos internautas. Muito Obrigadíssimo. Boa sorte, senhor. Obrigado.